Maravilha, Tati. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Obrigada a você, Tati. Super gosto de compartilhar esse tema, conversar sobre desenvolvimento de pessoas, então eu que te agradeço. Ah, bacana. A gente teve bastante inscrições para o seu webinar. Ah, passamos de 100 inscrições. Então, geralmente o pessoal vai entrando, aí você vai ver às Sim, vezes, algumas janelinhas pipocando aí, é a galera entrando. Eu estou interagindo no chat com eles também, mas pode ficar tranquila que eu vou trazendo os questionamentos deles para você conforme eles forem perguntando, tudo bem? perfeito. O Você consegue passar para mim, Tati? Consigo, eu vou compartilhar a tela. Ótimo, Veja se você perfeito. já tá vendo a tela? Tô vendo, super obrigada. Perfeito. Então, aqui, né, como nós dissemos, opa, nosso tema de hoje, os 5 pilares da inteligência emocional. Suzy, fique à vontade, então, que a partir de agora, o palco é seu. Maravilha. Tati, acho que você pode então passar para o próximo, que aí eu me apresento um pouco para o pessoal, né? Gente, super breve, tá? Nem vou ficar seguindo aqui esse roteiro, mas meu nome é Suzy Pettini Unas, é bem simples, né? Fácil, né, de lembrar. Mas, enfim, eu sou administradora de empresas, eu tenho especialização em marketing RH, MBA em RH. Eu sou apaixonada por pessoas e há mais de 20 anos eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e de organizações. E o tema que a gente vai conversar hoje é um tema que eu gosto muito e que eu vivo muito, né? Então, eu já tive experiências tanto em empresas quanto em consultoria, e hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento organizacional e humano da Telha Norte Tumeleiro. Então, vamos conversar então um pouco sobre o que são esses 5 pilares da inteligência emocional. Você passa para mim, Tati, no próximo. Bom, pode passar tudo, Tati, pode abrir que depois eu converso dos outros, tá? Gente, quando que começou essa questão da inteligência emocional, né? Foi lá na década de 90, né, que ela explodiu com Daniel Goleman. Eu vou trazer o Papa, né, então, os 5 pilares que vêm do Goleman, mas eu vou trazer alguns complementos, porque esse tema foi evoluindo ao longo dos anos, né? Então, a gente vai conversar baseado nesses 5 pilares e eu vou conectando novas teorias que foram surgindo, que eu acredito que vocês já devam conhecer, ouvir falar, e a gente relembra e conversa, tá? Quais são esses 5 pilares, né? O autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, a motivação e as habilidades sociais. Então, agora a gente vai dar um flash, né? Vai dar uma luz maior em cada um deles, e depois a gente vai abrindo um espaço para conversa e ouvindo também o que vocês quiserem trazer de dúvida, tá? Tati, pode ir para o próximo. Então, gente, primeiro pilar para o Goleman é um pilar de autoconhecimento, né? Eu até trouxe aqui uma frase famosa que dizem que está lá no oráculo de Delfos, na Grécia, que ela ilustra um pouco do que o Goleman quer falar aqui, né? Então, o que ele fala? A gente precisa se conhecer. A gente precisa saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que de repente deixa a gente meio irritado, o que nos faz felizes, porque a partir do momento que a gente se conhece mais, a gente consegue entender a forma como a gente reage ao que acontece, a gente consegue trabalhar melhor as nossas emoções. E aí, eu quero dar um flash e fazer um adendo aqui, que eu vou pedir para a Tati incluir a próxima frase. Então, além do que eu me conhecer, é muito importante eu ficar atento ao que me incomoda. O que é isso, Suzy? Será que as atitudes de alguém me incomodam? Será que quando eu percebo alguma situação, ela me gera um desconforto? Porque isto pode nos trazer também elementos para o nosso autoconhecimento. Aquilo que a gente sente de incômodo pode mostrar alguma coisa que a gente mesmo tem dentro de nós e que a gente não sabe, né? Que é o que a gente chama de nossa sombra. E essa sombra, ela é super
positiva também, né? Porque nós somos feitos por aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. E é importante que a gente conheça aquilo que a gente consegue ver e perceber e aquilo que a gente não consegue. Por isso que os nossos incômodos, eles podem ser excelentes indicadores desse ponto de autoconhecimento também. Bora para o próximo, Tati? Suzy, para a gente Oi. poder colocar um pouquinho já, né, de discussão e o pessoal no chat começar a trazer também algumas reflexões, esse Sim. primeiro ponto, que é o autoconhecimento, é um ponto extremamente importante para a inteligência emocional, acho que por isso que ele já está escalado como o primeiro. A E, base. assim, em muitas situações eu percebo que grande parte dos profissionais, principalmente, eles não valorizam essa questão do autoconhecimento, porque parece que é uma coisa que não faz sentido, ou é uma coisa muito de pessoas muito emocionais, aquela coisa toda lá. Por que as pessoas, né, principalmente profissionais, porque os profissionais de uma maneira geral, ainda olham para o autoconhecimento com um pouquinho de, acho que esse negócio não serve para nada? Excelente teu ponto, Tati. Eu acho que ainda existe muita, assim, entre aspas, muito preconceito frente a algumas coisas, né? Então, teve um determinado momento da minha vida que eu estava mal, assim, né? Teve um evento da minha vida e eu fiquei deprimida. Eu tinha 27 anos nesse momento. E eu me lembro que eu fazia uma pós-graduação com uma pessoa que era psicóloga. E essa pessoa me disse, Suzy, por que você não vai fazer terapia, né? Porque ela pode te ajudar muito a entender o que está acontecendo. E minha primeira reação, Tati, foi assim, ai não, eu não sou louca, né? Eu não quero fazer terapia, não precisa, isso é coisa de doido, eu absolutamente não preciso disso. Então, o que eu quero dizer, Tati, quando eu te escuto, é assim, às vezes a gente mesmo tem ideias incorretas do que é se autoconhecer, né? E graças a Deus, de lá para cá, tem muita ferramenta de autoconhecimento. Seja um instrumento, você estava falando aí do DISC, né? A hora que eu cheguei, a gente tem DISC, tem MBTI, tem coaching, tem terapeutas. Então, acho que a gente tem que se convidar para que fazer qualquer análise da gente, qualquer trabalho nesse sentido não está errado, muito pelo contrário, nos ajuda a nos desenvolver muito e conhecer muito de nós. Perfeito, muito bom. Eu acho que trazer esse ponto, principalmente no começo da nossa palestra, a gente vai fazer com que grande parte da audiência possa já começar a ganhar alguns gatilhos, alguns insights. O primeiro, justamente, está nesse ponto extremamente importante e que nós, infelizmente, pouco valorizamos, que tem a ver com o autoconhecimento. Muito bom, Su. Que eu acho também, Tati, que a gente aprendeu a não valorizar, né? Então, a gente precisa olhar agora de outros lugares, né? Sim. Muito bom. A outra coisa, gente, é o autocontrole. Porque a partir do momento que a gente se conhece e a gente começa a perceber aquilo que de repente faz a gente ficar meio nervoso, ou sabe aquele momento que sobe o sangue, né? A gente fica atento às nossas emoções. E o que o Goleman convida, né, a gente é assim, como que a gente, ele fala controla as emoções, né? Eu gosto de usar o calibra, porque eu acho que cada vez mais, gente, nos dias que a gente está vivendo, temos a pandemia nesse momento, sem dúvida, mas até antes da pandemia, essa questão da emoção no ambiente de trabalho, da emoção na nossa vida, ela não é um tema muito, né, discutido. A gente aprendeu coisas que, enfim, que a gente tem que segurar a emoção. Quando, na verdade, a gente tem que deixá-la vir. A emoção traz alguma coisa para a gente. Então, sinto a emoção. Então, eu convido o calibrar essa emoção, eu percebo que ela está vindo, e a gente vai falar até mais um pouquinho lá na frente como é que a gente mostra e compartilha o que a gente sente sem ter arroubos, né, sem ter pitis na nossa forma de mostrar a nossa emocionalidade, mas é importante a gente reconhecer que ela está lá, e esse autocontrole é saber gerir, é saber calibrar, mas não matar a emoção, né? Não engolir a emoção, porque aí sim a gente acaba tendo outros problemas. Então, meu convite é
além da gente calibrar as nossas emoções, você abre o próximo para mim, Tati? É isso. É saber como é que a gente pode aceitar e acolher as nossas emoções também. Porque ela vai vir e a gente aprendeu coisas do tipo, mas mostrar que você tem raiva é ruim, isso não é bom. Você tá triste, não pode, a gente tem que estar sempre feliz. Isso não é verdade, né? No nosso dia a dia, a gente sabe que isso não acontece. Então, Tati, você abre o próximo para a gente falar um pouco mais desse autocontrole das emoções? E aí, se você quiser, você me fala e me provoca aí, como a gente sempre faz, tá? Então, assim, gente, nos ensinaram que sentir é fraqueza. Quem é que nunca ouviu alguma coisa do tipo? O problema pessoal a gente deixa fora de casa. Isso não se discute no trabalho. Isso não se discute com amigos. Isso é assim, isso é assado. E a gente aprende que parece que a gente quebra as nossas partes, né, como seres humanos que somos, e fica uma parte dentro de casa, uma parte fora, e na verdade isso não acontece. A gente engole, né? A gente deixa a sensação de que tá tudo ok, mas lá dentro da gente tá borbulhando, a gente está sentindo a tristeza, a gente está sentindo medo, a gente está sentindo a raiva, está sentindo também a alegria, né? E principalmente no momento que a gente está hoje, gente, mais do que nunca, é importante a gente reconhecer essas emoções. Tem várias teorias sobre emoções, né? Mas eu queria falar sobre 4 com vocês, que eu acho que são bem importantes. Abre para mim, Tati, por favor. O medo, né? A raiva, a tristeza e a alegria. Então, gente, eu vou convidar que enquanto a gente estiver conversando, eu e Tati com vocês, vão pensando, vão sentindo as coisas que a gente está falando. Então, eu tô com medo de alguma coisa. O que esse medo quer mostrar para mim? É natural a gente sentir medo, porque o medo, ele mostra pra gente, para que a gente possa ficar atento a alguma coisa, para que a gente não seja, assim, descuidado em alguma coisa. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse medo de nada? O medo mostra um pouco do limite pra gente. E o que ele mostra também é que, assim, sempre por trás do medo tem algo que eu tenho medo de perder. Então, seja minha vida, seja minha saúde, seja um relacionamento que é importante para mim, seja o meu, como as pessoas me veem, né, a minha identidade, a minha reputação, enfim, qualquer coisa que para mim seja importante e eu não queira perder, isso o medo nos mostra. Então, a gente precisa olhar para esse medo e falar assim, deixa eu ver o que você está querendo me mostrar e como é que eu posso cuidar melhor disso, né? A segunda emoção é a raiva. E a raiva, ela mostra pra gente algo que no nosso entendimento a gente acha que a gente está sendo injustiçado ou que não aconteceu de uma forma que a gente acreditava que era mais correta. Então a gente sente raiva. E a raiva sempre vai nos convidar a gerar um movimento. Porque quando eu me sinto desrespeitado ou eu acho que aquilo não está correto, ele me faz gerar um movimento. E aqui eu vou fazer um gancho lá na questão do autoconhecimento e do autocontrole. É importante eu saber que eu sinto raiva. Eu preciso olhar para essa raiva e falar assim, que movimento ela pode me gerar? E um movimento equilibrado, não de esconder esta raiva, né? Mas como que eu posso me desenvolver com essa raiva? A tristeza, ela acontece quando a gente perdeu algo que era importante pra gente. Então, o medo fala, nossa, eu fico preocupada em perder. E a tristeza é porque a gente perdeu algo que para nós era importante. E ela nos convida a passar pelos ciclos, né? De luto, de negação, de gestão desta perda, até que a gente possa aceitar e sair como seres humanos melhores. A gente não pode ficar preso à tristeza. Então, a gente tem que olhar para o olhar da possibilidade. E a tristeza pode nos convidar a fazer esse questionamento com a gente também. E a alegria, né, gente? Alegria é alegria.
Alegria é a gente ter conquistado algo que pra gente era importante. São as conquistas que a gente tem. Seja ficar com as pessoas que a gente gosta, conquistar um bem material que eu queria, fazer uma viagem. Esta é a alegria. Então, vamos ficar atentos. As outras emoções, elas são derivadas dessas emoções, né? As raízes, né? As emoções fundamentais, não tem aquele negócio da gente misturar cor e ela virar outras cores. Essas emoções misturadas, elas viram outras emoções, tá? Então, fiquemos atentos a essas emoções. O que você acha disso, Tati? Faz sentido para você? Muito, muito sentido. Eu gosto muito, quando a gente está falando dessa questão da gestão das emoções, de indicar para quem ainda não assistiu aquele filminho Divertidamente. Ele é um filme extremamente com muita informação relevante, informação concisa, informação importante, para a gente poder compreender as nossas emoções, mas de uma forma mais lúdica, né? Então, ele é um filme que eu brinco, não é de criança, é de adulto, né? De adulto Sim. Aprender sobre as emoções. E ele traz justamente esse pressuposto que as emoções, todas elas, são necessárias para o equilíbrio da nossa vida. Se a gente sentir uma emoção só, a nossa vida possivelmente seria uma vida desequilibrada. Então, o equilíbrio dessas emoções, ou seja, você acolher todas essas emoções é importante. Só que cada uma precisa ser utilizada no momento mais adequado, né? Então, eu gosto muito de olhar para o autoconhecimento das emoções, mas também para o respeito da emoção do outro, né? Porque às vezes você está alegre e o seu amigo está triste. E aí você quer fazer com que ele fique alegre. E a gente fala assim, isso não é possível. Por quê? Porque a tristeza, como você disse, por algo que ele perdeu, aquela perda vai continuar lá. Ele vai ter que passar por aquele processo, né? Então, você que está alegre, na verdade, precisa respeitar a tristeza do seu amigo. Não quer dizer deixar para lá, né? Não quer dizer ignorar. Falar, não, ele tá triste, então o problema é dele, eu tô alegre, vou ficar comigo. Mas é aprender a acolher e interpretar também a emoção do outro para a gente poder melhorar os nossos relacionamentos, né, Suzy? Nossa, Tati, você me fez lembrar de duas coisas, assim, foi excelente esse exemplo que você trouxe, porque, primeiro, né, quando a gente olha a tristeza do outro, isso que você fala de acolher, nunca a gente tem que falar assim, ai, mas é só isso? Ai, só por isso você tá triste? Porque a verdade é que é a dor daquela pessoa, né, e a gente vai falar até um pouco mais, que tem um pilar muito legal da inteligência emocional que fala disso. E outra coisa que eu acho muito legal, gente, e que é assim, a gente acha que a emoção não faz nada com a gente, né? E a Tati falou do que a gente pensa, né? Do filme, do nosso racional, do nosso emocional. Na verdade, como é que a gente funciona? Acontece uma coisa, eu observo aquela coisa. E quando eu observo aquela coisa, eu faço o meu julgamento daquela situação. Depois que eu julgo isso, que ele passa pelo meu pensar, pelo meu racional, isso gera uma emoção na gente. E o que gera a ação é a qualidade da emoção que foi gerada. Então, por isso que essa integração do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso fazer, ela é muito importante para o nosso autoconhecimento e para o nosso autocontrole. Bora para o próximo, Tati? Aí, gente, eu amo essa mulher, né? Que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dela, a Brené Brown. O TED dela, se não foi o mais visto, ele deve ter sido um dos mais vistos na história do TED. Porque a Brené, ela falou assim, olha, gente, isso que a gente aprendeu, que a gente mostrar emoção é sinal de fraqueza, não sei se é isso, né? E tem algumas frases dela que eu vou pedir para a Tati abrir, porque eu acho que ela nos faz convites que são essenciais. Então, a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. Quanto a gente tem coragem de falar para as pessoas o que a gente sente, de verdade, né? Quanto a gente tem coragem de falar dos nossos pontos de vista. E muito a gente perde, né, gente? Porque já imaginaram as qualidades das relações que a gente teria
se a gente pudesse ser honesto com os nossos sentimentos e honestos com os outros? O outro, Tati, pode abrir, por favor, que ela fala que o que a gente não precisa em meio das nossas batalhas é sentir vergonha da gente ser humano. A gente passa por muita coisa na vida, no dia a dia, e a gente é humano. A gente não nasceu em Krypton, nós não somos o super-homem. Portanto, a gente pode sim mostrar o que a gente é, o que a gente sente, de uma forma autogerida, né, de uma forma equilibrada, mas que a gente precise e fale para os outros dessas coisas. Você abre o próximo para mim, Tati, por favor? Esse aqui, gente, eu amo. Eu amo todos, né? Vocês estão percebendo que eu sou apaixonada. É preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar as nossas fraquezas e amá-las. Deixar de lado a pessoa que eu deveria ser para aceitar a pessoa que eu realmente sou. Porque a gente ouve muito assim, ai, você deveria, você deveria, você deveria. E isso vai machucando as nossas emoções. Então, acolhe quem você é de verdade. Isso é a vulnerabilidade que nos leva a maior força. E para fechar, essa última frase aqui, gente, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, ela há várias estruturas. A vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Se a gente não passa por situações onde a gente enxerga, olha para esta vulnerabilidade e mostra o que ela está querendo, ou melhor, e vê, né, o que ela quer nos mostrar a respeito de nós, a gente não cresce, a gente não se inova, a gente não muda. E a gente vê aí com o exemplo da pandemia, né, gente, quantas organizações se adaptaram, e as organizações são pessoas. Por quê? Porque esse é o convite da vulnerabilidade. Então, sejamos vulneráveis. Concorda, Tati? Para a gente poder, né, contribuir aqui com a referência bibliográfica, então esse daqui é o livro da Brené, né, A Coragem de Ser Imperfeito. Se vocês quiserem aprofundar conhecimento realmente nesse conceito, eu acho que é algo muito bacana. Você se sente acolhido pelo livro, né? Você vai ver muitas situações que aconteceram com a autora que são muito parecidas ao que a gente vive no nosso dia a dia, para a gente poder realmente compreender que não tem nada de errado nessa vulnerabilidade. É isso aí. Ela tem vários livros, tá, gente? Para quem tem Netflix, ela tem um filme sobre a vergonha, que é fantástico, no Netflix também. E joga lá no YouTube, ela tem vários filmes. Esse TED dela, que foi o mais visto, ele também tá lá, vale super a pena. Aí a Tati falou, né, lá atrás, quando ela estava falando do Divertidamente, da gente saber acolher a emoção do outro. E como é que a gente acolhe, né? O terceiro pilar do Goleman, ele fala o quê? Ele fala assim, tenha empatia. Só que a empatia, falando sério, né, gente, virou aquela palavra que todo mundo fala e todo mundo, né, a gente fala, mas será que a gente pratica de verdade a empatia? Porque a empatia é a gente olhar pelo olhar do outro, é sentir com o coração do outro, para que eu possa entender a ação daquela pessoa. E muitas vezes a gente procura ser empático pelo nosso olhar. Como a gente reagiria se aquela situação fosse conosco? Só que nós não somos aquela pessoa, né? Nós somos nós. A gente teve um conjunto de vida, né? Ou seja, de experiências, de contatos, de aprendizados que são inerentes à nossa pessoa. Mas a gente não sabe qual foi a vida daquela pessoa. A gente não sabe o que ela já passou para ela estar sentindo aquilo. Então, o meu convite aqui da Tati é a gente olhar para a empatia, mas buscando realmente como se a gente pudesse entrar dentro daquela pessoa e falar, nossa, que dor, nossa, que alegria, que felicidade, né? E de forma genuína, né? Porque quando a gente meio que tira essa roupa da nossa referência, do nosso julgamento, a gente consegue olhar o outro com um olhar de mais amor, de mais humildade e de uma forma mais genuína. Quer falar algo, Tati?
Eu gosto de fazer esse bate-bola com você sempre. A gente vai tendo mais insights, né? E tá sendo uma delícia te ouvir, Suzy, porque a forma com que você traz, né, é uma forma super clara e simplificada para a gente poder colocar isso no nosso dia a dia, né? Eu gosto muito de olhar para a empatia, para essa questão da capacidade de se colocar no lugar do outro, né, que fala assim, de acolher a emoção do outro, de se sentir no lugar do outro, mas de uma forma que não é sentir pena do outro. Não tem nada a ver com você sentir, eu estou compadecido dele, estou com dó dele, eu estou com pena dele, então eu estou sendo empático. Empatia não tem a ver com pena. Tem a ver com você olhar para aquela pessoa com o respeito que ela merece, naquele momento da vida dela, e de alguma forma você poder contribuir com aquela situação. Que às vezes é simplesmente você ficar calado. Exato. Então, assim, não quer dizer que você tem que gerar uma ação. Poxa, a Suzy tá triste e tudo mais, então tem que ir lá e eu tenho que aconselhá-la. Não necessariamente. De repente, a Suzy está precisando de um espaço, de repente, a Suzy está precisando viver aquele momento. E eu, na minha condição de empatia, preciso respeitar a opinião dela, o momento dela. Às vezes, por a gente amar as pessoas à nossa volta, principalmente, a gente quer colocá-las no nosso tempo. Então, assim, se tá com medo, a gente quer que perca o medo. Se tá triste, que não quer que fique triste. Se tá com raiva, quer que conte até 10 e a raiva passe imediatamente como uma pílula mágica. Uma mágica, né? Isso não acontece. Isso não acontece com ninguém, na verdade, independente da Tati. Mas eu já fiz muita terapia, eu me conheço muito bem, eu sou uma pessoa super autocontrolada, ainda assim, você é um ser humano. Em algum momento da sua vida, né, eu brinco, tem sempre os momentos onde a gente vai pro fundo do poço. Porque é normal. Sim. E que bom, né? Porque eu falo assim, é o melhor lugar para que a gente realmente possa se restabelecer e voltar num formato diferente. Se a gente não tivesse, né, todos esses altos e baixos, talvez a nossa humanidade não teria nem sido desenvolvida até hoje, né? E te ouvindo, Tati, me lembra duas coisas aqui. Uma é assim, o eu de hoje não é o eu de amanhã. Até o dia que a gente morrer, a gente vai estar evoluindo. Então, as nossas vivências, nossas experiências, por mais bagagem que a gente tenha, ela pode estar nos convidando a olhar cada vez mais para a gente, né? Então, isso para mim é assim, não é porque eu fiz um processo de coaching, não é porque eu fiz um teste de DISC, não é porque eu fiz uma terapia em determinado momento. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu gosto muito de falar de mim. Eu que era a pessoa que falei assim, olha, eu não vou fazer terapia porque é coisa de doido, eu nunca mais parei de fazer, porque me ajuda a me olhar cada vez mais, né? E outra coisa, quando você falou que a gente muitas vezes não quer acolher a pessoa no ouvir apenas, a gente já quer, não, imagina, vem cá, vou te dar um abraço e tal. É verdade. E tem um filminho, gente, de 2 minutos no YouTube, da Brené Brown. Eu não ganho, infelizmente, nenhum percentual da venda dela, tá, gente? Por essa propaganda toda. Mas ele fala do que é empatia, eu acho que vale super a pena. Joga lá depois que vocês tiverem um tempo. É um filme que tem uma girafinha. Vocês vão adorar. Depois vocês contam para mim e para Tati. Você passa o próximo, Tati? Motivação, né, gente? Que a gente já entendeu que a gente não motiva ninguém, né? A gente pode inspirar as pessoas, a gente pode fazer com que as pessoas se sintam bem num determinado ambiente, mas a motivação, ela não cabe a uma terceira pessoa. Ela vem da gente e ela é o quarto elemento do Goleman. Por quê, gente? O que significa a palavra motivação? É motivar a ação. Eu motivo a minha ação. Eu que trago aquela vontade ou a não vontade de agir ou de não agir. Por isso que ele diz que ela é intrínseca. E somente a nós cabe nos motivarmos. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. E mais uma vez eu vou pedir para vocês pensarem. Tati, abre as duas perguntas para mim, por favor.
O quanto eu me motivo? Opa, Veio uma só. abriu uma... Ah, então quando eu confundi com o próximo, tá ótimo. Não, pode voltar no anterior, tá? O quanto que eu me motivo, gente? Falando sério. Quanto que eu, no dia a dia, eu fico mais naquele mood de ai, que saco, ter que fazer isso, ai, que não sei o quê, nananã. Ou eu falo, não, tudo bem, tem uma pedrinha aqui, mas vamos tirar do meio do caminho, vamos fazer? Ai, mas o fulano não fez, mas a empresa não fez, mas meu marido não fez, mas não sei quem não fez. Quanto que eu me motivo? É pra gente refletir. E aí sim, Tati, quero complementar com o próximo slide, se você puder abrir para mim. Porque vocês lembram, gente, que eu falei que a gente olha a vida sobre a nossa ótica? Então, tudo na vida é a nossa perspectiva. Nós temos 7 bilhões e tralalá de pessoas no planeta, e cada uma delas tem uma perspectiva. Por causa do conjunto de vida dela, da vida que ela teve, dos aprendizados que ela teve, das experiências que ela teve, dos grupos que ela pertenceu. E aí ela vai trazer aquilo que ela acredita, aquilo que ela julga do olhar dela. E aí eu pergunto, quantas vezes a gente considera as perspectivas dos outros como nossas? Nossa, Suzy, não estou entendendo isso que você está falando. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu quis fazer uma transição de carreira quando eu tinha 30 anos. Eu quis para a área de RH, que é minha área de paixão. O que vocês acham que eu ouvi? Ai, Suzy, imagina, você já tem uma carreira tão boa na tua área. Para que você vai fazer isso? Já tá bem. Outras pessoas. Ai, Suzy, pelo amor de Deus, tá velha. Você acha que alguma empresa vai te pegar com 30 anos? Gente, vontade de morrer, né? E aí, se eu ficasse dando corda para essas perspectivas dessas pessoas, porque pode ser que isso tenha acontecido com elas, mas não é a minha perspectiva, é o que eu acredito, né? Então, quando eu compro a perspectiva do outro, qual que é o impacto para mim? E o convite, gente, que a gente faz aqui dessa live para vocês é: fica sempre conectado à sua perspectiva, porque ela vai te levar para o melhor caminho, e esse melhor caminho vai te dar o equilíbrio emocional, o equilíbrio pessoal que você precisa. Quer falar algo, Tati? Falando dessa questão da motivação, tem algo que tem uma reflexão que eu sempre gosto de fazer nos treinamentos e nas palestras, né? Às vezes a gente confunde motivação com felicidade, com alegria, com entusiasmo. E a motivação não tem absolutamente nada a ver com nada disso. A motivação, né, que é essa questão de você se motivar para agir, como a minha cachorrinha está motivada agora, exatamente. Perdoadíssima, a gente ama cachorro. Exatamente agora, né, veio bem calminha, toda coisada. Então, a gente, né, a motivação para a ação, ela nasce de um desejo. Ninguém é motivado por nada. Se você, né, até porque se você é aquele que, mas vive otimista, vive feliz, vive entusiasmado e tudo mais, e não tem uma meta, vai parecer uma barata tonta. Vai virar, e não vai acontecer nada na sua vida. Então, o motivado de verdade, ele tem um desejo genuíno, ele tem uma vontade de alguma coisa. E essa motivação que parte dessa vontade para ele atingir essa coisa. É isso que faz a gente levantar da cama todos os dias, não desistir quando fica muito difícil e assim sucessivamente, né? Então, podemos tirar um pouco da nossa mente essa coisa do motivado com a pessoa alegre, feliz, entusiasmada. Não tem a ver com isso. Às vezes você pode estar extremamente focado, dedicado, às vezes até triste e motivado. Porque a motivação ela não tem a ver com emoções, ela tem a ver com o foco. O foco que você vai dar para você poder realizar alguma coisa na sua vida, né? Exato. Legal você ter trazido essa questão da felicidade, porque aqui ainda, gente, para eu dar o gancho para falar de felicidade, nesse momento que a gente está, quantas perspectivas a gente está comprando e que está deixando a gente para baixo? Por exemplo, você liga a televisão, só tem tragédia. Você vai conversar com as pessoas, quantas pessoas te falam de coisas positivas?
quanto que isso vai afetando a sua perspectiva? E aí, passa para o próximo para mim, por favor, Tati. Falando desta felicidade, o que vem a ser isso, né? Teve um pesquisador e ele virou uma aula de Harvard. E, inclusive, existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que traz algumas coisas que eu acho que são fundamentais para que a gente tenha essa motivação, este brilho no olhar, e que ele mostra para a gente que é possível. Vale super a pena. Ele fala do que a gente pode mudar em matéria da nossa estrutura cerebral. E comprovado, tá, gente? Então, por exemplo, há uns anos atrás, lá da década de 90, o Dalai Lama disse que o pensamento positivo, ele mudava o cérebro. O que as pessoas falaram? Riram, né? Falaram que o Dalai Lama era metafísico, esotérico, enfim. Só que a pesquisa do autor do livro mostrou que isso é verdade. O nosso cérebro se transforma e a gente pode sim configurar o nosso cérebro para sermos mais positivos, o que ele chama de neuroplasticidade. Então, como a Tati disse, se eu tiver este objetivo, se eu tiver algo que eu quero fazer, um foco, eu posso sim desenvolver a minha estrutura cerebral de forma que ela melhore o meu humor, a minha disposição, mas é prática. Aí você pode abrir os dois seguintes, Tati, que eles se complementam, por favor? Então, segundo a pesquisa dele, gente, mentes pessimistas, elas podem sim ser treinadas para serem otimistas, mas é como se a gente estivesse desenvolvendo um músculo, né? Porque a gente quando a gente estava aprendendo a andar, como é que foi? A gente um dia levantou e fez, opa, já estou andando? Não. A gente levou tombo, a gente foi levantando, foi segurando na cadeira. É a mesma coisa. A prática, ela vai criando um músculo. A gente vai tendo alguns, né, caminhozinhos de queda aí ao longo do período, mas a gente, mantendo esta prática, desenvolve essa questão da neuroplastia, né, da neuroplasticidade. E os cérebros estressados, né, na verdade aqui era negativos, tá, gente? Estressados e negativos podem ser treinados para verem mais possibilidades. E eu faço esse convite hoje, gente, porque tem sido muito interessante. Vocês não sabem o quanto, trabalhando com pessoas, eu tenho ouvido nesse período as pessoas assim, Suzy, eu não sei como vai ser, Suzy, eu tô deprimido, Suzy, não sei o quê. E eu convido as pessoas assim, vamos olhar positivamente? Ninguém sabe como vai ser, mas a gente pode escolher, né, o lado que eu quero olhar, porque a gente vai desenvolvendo esta capacidade e ele mostra, né, o autor do livro, que a gente consegue sim, com algumas práticas que eu vou mostrar para vocês, muito, né, resumidamente, pelo nosso tempo, que eu ficaria o dia inteiro falando sobre isso, que a gente pode praticar, fazer para melhorar essa questão do desenvolver esta parte positiva do cérebro, que com certeza vai nos dar mais foco e vai nos dar mais motivação. Você vai para o próximo, Tati, por favor? Então, aqui, possíveis caminhos. Pode abrir todos, Tati, que aí eu já exploro todos aqui. Segundo o autor do livro, gente, eu coloquei ele aqui, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais. Meditar mostrou que o pré-córtex esquerdo do nosso cérebro, ele cresce. E esse é um lugar responsável pela felicidade. Ai, Suzy, mas meditar é muito difícil. Meditar, gente, é a gente estar presente. Eu não preciso de muitos mistérios. É o estar concentrado, é o estar presente. Quanto a gente faz isso no dia a dia? Nada, né? A gente está no micro, na cozinha, no celular, falando com o amigo, falando com o marido, falando... Quanto eu tenho esse estado de presença? E essa pesquisa, gente, ele fez considerando monges. Isso foi comprovado por ressonâncias. Tiveram pesquisas também com motoristas que mudavam caminhos, eles conseguiram desenvolver áreas cerebrais. É muito interessante.
Outra coisa que ele fala, e que eu acho que tem muito com o que a Tati fala do foco, é a gente encontrar algo para eu ter expectativa de que aconteça. E desde coisas simples. Então eu falo assim, eu queria, amanhã eu vou fazer um happy hour com as minhas amigas. Puxa, que legal, não vejo a hora que isso aconteça. Isso vai me gerando uma predisposição positiva. E isso impacta estas áreas cerebrais responsáveis pela positividade, que ele chama de felicidade, tá? Pode ser coisas de mais longo prazo. Pode ser uma viagem, pode eu querer conquistar minha casa, conquistar um carro, enfim, qualquer que seja, mas é importante eu ter expectativas, porque isso gera ação e movimento. Outra coisa que ele falou são adotar gestos conscientes de bondade. Gente, quando eu li esse livro, eu falei, parece loucura, né? Porque tudo que as pessoas falam, assim, que às vezes a gente viaja, né? Ou que a gente quer ser Madre Teresa, com todo respeito, né? Tô trazendo aqui o que as pessoas costumam falar, mas é verdade. A psicologia positiva, ela mostra que quanto mais a gente conseguir ter atitudes altruístas, de novo, os exemplos de solidariedade que a gente está vendo na pandemia, que movimentos eles não estão gerando, né? E por que não continuar depois que isso tudo passar? A gente também ser pessoas que injetam positividade no ambiente. Isso não significa que eu preciso ser a pessoa que fica rindo o dia inteiro, mas aquela pessoa que corta aquilo que não é positivo, que gera reflexão para o lado mais positivo da situação. Isso também desenvolve as áreas cerebrais responsáveis pela felicidade. Ter gastos, né, gastar dinheiro, mas gastar dinheiro, ele diz, com coisas sábias, né, não só com coisas, mas com coisas tanto que nos dê prazer, nos dê alegria, mas que também possam ajudar as pessoas. E exercitar os nossos pontos fortes, porque a gente aprendeu que a gente tem que exercitar aquilo que a gente tem de fraqueza. Não é errado eu desenvolver esta questão, porque também pode nos ajudar, mas quando a gente desenvolve o que é positivo na gente, a gente potencializa. Beleza? Vamos para o próximo, Tati? A quinta habilidade social, que fecha 5 competências lá emocionais do Goleman, 5 pilares, são as habilidades sociais, que nada mais são do que a gente saber se relacionar com as pessoas. E que mais, Tati? Como que eu me relaciono com as pessoas? Tendo conversas claras sobre as minhas observações, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas necessidades e acordos, as necessidades e acordos dessas pessoas, e a escuta ativa, que é um pouco daquilo que eu falei para vocês anteriormente, da gente saber contar para as pessoas como eu estou me sentindo. E o outro olhar para a gente com um olhar empático, ou nós olharmos para eles. Então, eu falo assim, olha, Tati, aquele dia que eu estava triste porque o meu gatinho morreu, e você chegou para mim e falou assim, ai, Suzy, era só um gato. Eu fiquei muito chateada, porque para mim era uma pessoa da família. E aí a Tati vai refletir, porque se ela pensava que era só um gato, ela vai falar, poxa, é verdade, né? De repente, para ela. Mas o que a gente costuma fazer? Eu não falo o que eu sinto, eu viro a cara para Tati. Nunca aconteceu isso, né, gente? Mas muitas vezes a gente não fala do que a gente sente para os nossos amigos, para os nossos relacionamentos, para as pessoas com quem a gente convive, e a gente perde a oportunidade de ter cada vez mais melhores relacionamentos. Claro que tudo isso é feito junto, né, gente? Através do meu autoconhecimento, através do meu autocontrole, através da minha empatia, através da minha motivação e das minhas habilidades sociais. Mas isso vai construindo relações e pessoas emocionalmente mais desenvolvidas e que, por isso, acabam trabalhando, lidando melhor com as pressões e construindo futuros diferentes. E para a gente fechar, que a gente está quase aqui no nosso tempo, quando a gente muda o nosso interior, gente, quanto mais a gente se conhece e a gente percebe as coisas, mais o nosso exterior se transforma. Então, para a gente poder abrir aqui para algumas perguntas, enfim, eu agradeço
Desejo que vocês cuidem de vocês, cuidem das suas famílias e sejam felizes. Fica aqui meu QR Code, se vocês quiserem, super convidados para me anexar ao LinkedIn e a gente pode continuar essa conversa por lá, que eu adoro. Tati, Bom, muito vamos bom. abrir para umas perguntas aí? Vamos, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, chamar a galera toda na tela. Bom, então, quem tiver à vontade, né, quiser abrir a câmera, abrir os microfones, eu acho que essa é a hora mais bacana da noite, que é a hora da gente trocar informações, para vocês poderem trazer as suas perspectivas, o que fez sentido para vocês, o que de repente, né, precisa ser diferente, para a gente poder aí realmente materializar esse aprendizado, né? Só ouvir às vezes acaba passando batido, né? Então, abrindo o microfoninho, abrindo câmera para quem, né, gosta de abrir a câmera, para a gente poder interagir um pouco aí dentro dessa sala. Enquanto E fica à vontade, gente, é uma conversa, é um bate-papo aqui, né? A gente está aqui para aprender. É isso mesmo. Obrigada, Andressa. Também ficaria. Eu amo. Olha aí, é 10 para as 8 mesmo. Como a minha tela estava expandida, eu não estava conseguindo enxergar a hora. Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência, conversar com a gente? Vamos ver. O pessoal de RH é meio tímido, sabe, Suzy? Sim, super. Mas vocês podem também falar para a gente, se fez sentido para vocês isso que a gente falou, se mudou alguma forma de vocês verem as coisas, porque eu e Tati acreditamos muito nisso, né? Mas a gente também é o nosso olhar de observadores aqui, né? Como é que é para vocês? Enfim, se vocês quiserem colocar no chat mesmo e a gente vai acolhendo aqui. Perfeito. Aqui das perguntas, né? Eu teve um momento que eu falei sobre a questão da motivação, que às vezes motivação você pode estar triste e motivado, né? A Ana falou assim, pessoa triste e motivada, Tati, será? Tipo, né? Será que isso funciona? Eu tenho alguns exemplos nesse sentido, né? Então, às vezes, essa questão da gente se colocar metas audaciosas e assim por diante, algumas coisas saem do que você tinha planejado. E aí eu vou dar um exemplo, e foi justamente quando, assim, eu justifico também, né, como que eu conheci a Suzy. Eu conheci a Suzy nesse momento de pandemia, a gente não estávamos conectadas ainda, então fomos conectadas por um outro contato, e eu estava realizando um congresso de gestão de pessoas, e que estava planejado para acontecer em formato presencial, em março. Ele ia acontecer dia 20 e 21 de março. E aí aconteceu que 3 semanas antes a gente teve o decreto da pandemia, ficamos totalmente bloqueados de executar aquilo que a gente estava trabalhando há meses, né? Há meses a gente estava produzindo e trabalhando em cima daquilo, e eu fiquei muito triste, mas é muito triste mesmo, né? Então eu fiquei pelo menos aí, quando a gente adiou o evento para maio, eu fiquei uma semana quase que de luto, falando assim, cara, o que a gente vai fazer agora? E a equipe, e as pessoas que já compraram o evento, e as empresas, e os patrocinadores, assim, fiquei muito triste, muito triste. Passada essa uma semana, essa tristeza tomou uma força tão grande que transformou em motivação. Então eu falei assim, eu vou realizar um evento num formato diferente. E a gente foi lá e realizou o Congr Digital. A gente saiu lá de 16 palestrantes para mais de 60. Foram 72 palestrantes nessa edição, uma loucura. Mas é aquela coisa, transformei a tristeza na motivação. Falar que ainda assim eu estava feliz? Não, porque eu queria que tivesse acontecido presencial, que é aquela coisa gostosa do palco, de abraçar as pessoas e tudo mais. Não conseguimos, mas ainda assim motivação para agir em prol a um objetivo. Então, às vezes, a gente quer estar feliz ou se sentir feliz e alegre o tempo todo. Não precisa se cobrar por isso, mas se cobre por ter a chama acesa o tempo todo. O que é chama acesa? Deseje coisas o tempo todo.
Quando você parar de desejar coisas, de querer progredir, de querer aprender, de querer ser promovido, de querer agradar alguém da sua família, de querer um amor novo ou conquistar um amor antigo, querer... Quando você deixar de querer essas coisas, aí sua motivação acabou. Independente da sua situação emocional, existe uma grande dificuldade da gente poder conseguir resultados na nossa vida quando a nossa chama acaba, né? Então, acho que essa questão da gente ser inteligente emocionalmente, como a Suzy trouxe, tem muito a ver com a gente acolher de verdade as nossas emoções, as mais obscuras, né? Porque às vezes a gente sente coisas, né? Suzy colocou as 4 emoções básicas, mas às vezes uma emoção combinada com outra dá uma emoção, né, uma coisa pior ainda, né? Então a gente vai falar assim, o cruzamento dessa coisa toda, ao invés de melhorar, piora toda a situação. Dá uns monstrinhos, é verdade. Exato. E às vezes você se vê com aquela emoção, você fala assim, nossa, que vergonha de mim. E na verdade não tem nada que se envergonhar, né? A gente está aqui justamente para a gente poder aprender e a gente poder se desenvolver, né? É isso aí. Aqui a Maria Virgínia. No caso de quem tem baixa autoestima, tem alguma dica? Tenho. A primeira coisa que eu te perguntaria é o seguinte: o que te faz ter essa baixa autoestima? Quando você sente que você está com essa baixa autoestima, não tem aquelas vozinhas que ficam falando aqui? O que elas falam para você? E aí, um teste, pergunta para elas assim: é verdade isso? Isso veio da onde? Eu que acho ou o outro que acha? Porque eu estou comprando o ponto de vista de outras pessoas. Então, gente, nós somos únicos. A nossa marca digital, ela é única, não tem uma repetida nem de gêmeos. Onde que eu estou me esvaziando? O que está me fazendo eu não gostar de quem eu sou? Como que eu posso olhar disso de outra perspectiva, né? Olhar para isso de outra perspectiva. Porque muitas vezes é só um botãozinho que a gente precisa virar. Porque a gente ouviu coisas, que a gente comprou coisas e que elas não são verdade. Quanto mais você se conectar com você, você acreditar e você gostar de você, o que os outros falarem para você, de verdade, não importa. E se você achar que vale, divide isso com pessoas que você confie, com seus amigos, ou se você quiser, faz uma terapia, se você achar que é um bom caminho, porque isso também nos ajuda muito a ver coisas que às vezes estão embaixo do tapete que a gente não percebe. Mas você vai ver, depois você vai descobrir outra pessoa que estava aí dentro de você e que com certeza era você. Isso mesmo, é isso mesmo. Bom, então, conforme a gente combinou para todo mundo que está ativo aqui com a gente, eu coloquei a apresentação da Suzy já no chat para vocês poderem baixar. Então, tem que baixar antes da gente cancelar o nosso webinar, senão depois não consegue mais. Então, vai lá, baixa, no celular consegue salvar também, no computador consegue salvar, porque tem muita coisa bacana, muitas referências bibliográficas que a Suzy trouxe, que eu acho que vão ser muito bem utilizadas por vocês, nas suas vidas, nos seus setores, com as suas equipes. Enquanto o pessoal vai baixando o material, Suzy, queria te agradecer novamente aí por tanta contribuição, né, por você estar aqui conosco nessa noite, compartilhando os seus conhecimentos, compartilhando a coisa que você tem mais importante na vida, que é o seu tempo conosco, né? Então, não tenho nem palavras aí para poder te agradecer sobre mais essa ajuda, né? Mais esse auxílio que você vem nos prestando. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu te agradeço. Conte sempre, Tati, porque eu acho que é uma forma de poder ajudar no desenvolvimento das pessoas e no meu também. Então, conte sempre. Obrigada a vocês também, viu, gente, por estar aqui comigo, me ouvindo. Perfeito, isso mesmo. Vamos tirar uma foto coletiva? Tem alguém aí que ameaça abrir a câmera para poder aparecer gente mais bonita aí? Vamos ver, vamos ver.
Quem arrisca aí? Se 1, 2 começar a abrir, todo mundo abre, que aí a vergonha passa. A gente... Olha só, quando eu falei para abrir a câmera para eles falarem, ficaram todo mundo quietinho, hein? Parecia que não tinha nem ninguém assistindo a gente, Suzy. Olha só, que povo todo. Aí, olha, ficou muito mais linda essa sala, gente. É muito mais humano você ver lá os rostinhos, que é o nome escrito na tarja preta. Né? Muito bom. Vamos lá, pose para foto. Pose para foto. Estou na tela número 1. Então, vou lá. Cara de lindos. Foi a primeira. Estou na tela 2 agora. Cara de lindos. Tan, 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 tan. Muito bem! Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Beijo. Espero vocês quinta-feira que vem no nosso próximo RH Meeting. Suzy, novamente, muito obrigada pela sua doação de tempo. E eu espero que a gente possa aí se ver muitas, muitas outras vezes, tá certo? Se Deus quiser, com certeza. E até a próxima. Tchau, tchau.